Agora, para a gente entender um pouco melhor a respeito o deslocamento, para a gente conhecer, inclusive, parte aí da geografia da Escócia, por onde está passando o cortejo fúnebre de Elizabeth II, nós vamos voltar ao nosso bate-papo com o Diego Pavão, nosso analista de internacional. Diego, conta para a gente, nosso editor de internacional, conta aqui para a gente, por favor, Diego, onde começou esse cortejo e onde ele está terminando, com previsão, inclusive, de um pequeno atraso, era para terminar por volta de meio-dia. E nos ajude a destrinchar e entender melhor essas cidades e vilarejos por onde o corpo da monarca passou. Oi, Jairo, olha só, vamos mostrar aqui no mapa esse trajeto, é um deslocamento que acontece mais na parte norte da Escócia. A gente tem aqui mais ao norte, então, o castelo de Balmoral, onde a Rainha Elizabeth morreu. Aqui é a cidade de Aberdeen. A cidade de Aberdeen acabou entrando muito nos holofotes nos últimos dias, nas últimas semanas, por causa das viagens que os primeiros ministros, o então Boris Johnson e depois Liz Truss, fizeram até o castelo de Balmoral quando houve a troca de poder, a transição de poder no Reino Unido. Então aquele aeroporto ali da cidade foi o aeroporto usado por eles para chegar até o castelo de Balmoral, na Escócia. Essa outra arte que a gente tem aqui mostra alguns dos pontos mais importantes dessa despedida, desse processo fúnebre que vai se desenhando aí hoje, nos próximos dias, da Rainha Elizabeth II. Então a gente tem aqui, nessa parte aqui, a parte da Escócia mesmo, que é a parte que foi colocada em ação no plano depois que a Rainha Elizabeth II morreu na Escócia, né? Isso faz parte do plano da operação que foi montada por causa da morte dela lá no castelo de Balmoral. Então, aqui no castelo de Balmoral o corpo saiu, ficou ali desde da última quinta-feira, vai seguir amanhã para o Palácio de Holyrood House, que é a sede, vamos dizer assim, a residência oficial dos monarcas da família real britânica lá em Edimburgo, na Escócia, ainda que não seja um palácio assim muito usado frequentemente pela família real, porque quando a família real vai à Escócia, geralmente eles ficam hospedados no castelo de Balmoral, que é uma residência muito antiga e muito querida pela família real. E amanhã, então, como mostra na arte, a rainha o corpo da rainha vai ficar exposto na Catedral de St. Giles em Edimburgo, que é uma catedral muito importante para a capital escocesa. E aí o corpo dela vai ficar ali por 24 horas, ininterruptas, vai poder ser visitado. Cheguei aqui com o Diego Pavão para a gente poder conversar junto com as informações do telão e Diego Pavão contando para a gente como deve ocorrer essa agenda, né? Todo o transporte do caixão, do corpo da Rainha Elizabeth até os próximos dias. E você estava comentando, Diego, sobre Balmoral e as informações que aos poucos vocês vêm trazendo para a gente, essa conexão da rainha com esse local. O hábito de, anualmente, passar períodos do verão, por exemplo, aqui nesse castelo. Então, pelo que a gente tem podido observar, é um trajeto que diz respeito e muito à história da própria rainha. Com certeza, lugares muito importantes para a rainha. Balmoral é um castelo onde a rainha costuma passar mais a época do fim do verão. Balmoral fica mais ao norte de Edimburgo, então é muito frio. Por isso, a época do verão ser escolhida para a família real ficar naquele local. É um lugar também muito conhecido pelos primeiros ministros. A Rainha Elizabeth II já recebeu primeiros ministros em viagens. Costumava recebê-los nas Exatamente. viagens. Inclusive, agora com a morte dela, vários ex-primeiros ministros contam histórias do que viveram em Balmoral. Então, a Theresa May já contou que fez um piquenique com a Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip. Disse que, inclusive, a rainha era que colocava os pratos na mesa, que tirava os pratos da mesa. Outros primeiros ministros também, o David Cameron também, que foi primeiro-ministro, chegou a ficar perdido dentro da propriedade de Balmoral, porque é muito grande. Imagina um desastre. E quem foi resgatar ele, quem foi salvar ele foi o príncipe Philip. Então, é uma residência muito querida pela família real, é um lugar de churrascos, é um lugar onde a família real costuma se reunir nessas épocas do ano. Tem até uma foto muito famosa, a rainha e seus 12 bisnetos reunidos em uma das salas do castelo de Balmoral, na Escócia, Elisa. Diferentes endereços, então, e que interessante, né? A gente poder ouvir aqui com o Diego Pavão a respeito dessas histórias. E é claro que muita gente deve estar pensando assim, puxa vida, mas o que é que tem que a
rainha recolheu, ou que fez isso ou fez aquilo. Não é um ser humano como todos nós. É verdade, ou era, né? A gente tem de mudar esse tempo verbal, né? Do presente para o passado. Era, de fato, um ser humano como todos nós. Mas dentro deste ambiente de uma família real, existem alguns protocolos, né? Que chamam muito atenção. Por isso que esse detalhe que você nos traz é muito interessante, de mostrar de que maneira a rainha gostava de fazer os seus convidados se sentirem acolhidos e bem recebidos. Balmoral é um dos endereços, e a gente vê aqui também outros locais que são muito importantes para a história, né? Com certeza. Que levam muitos turistas para os países e que também dizem respeito à história da rainha com esses eventos, né? Com esses momentos receptivos. Pois é, o Castelo de Balmoral não fica numa região muito turística do Reino Unido, fica ali no interior, mais um pouco afastado. isolado, mais afastado dos grandes centros comerciais, diferente de Windsor e Buckingham. O Palácio de Buckingham é muito visitado, né? À frente dele. É difícil visitar o Palácio de Buckingham dentro, tem uma época do ano que isso é permitido. Mas o Castelo de Windsor, por exemplo, ali a 30 km de Londres, é um local que pode ser visitado com mais facilidade, inclusive até quando a rainha está dentro do castelo. Claro, são áreas diferentes do tour que é feito ali, mas é possível visitar o Castelo de Windsor mais facilmente, mesmo quando ela está lá. E o Castelo de Windsor, Elisa, virou a residência primária da Rainha Elizabeth II, principalmente na pandemia. Ela passou a maior parte do tempo lá com o Príncipe Philip, e foi lá que o Príncipe Philip morreu aos 99 anos, em abril de 2021. Windsor, que está aqui no mapa... que ficaria aqui, mais ou menos, a oeste de Londres, a 30 quilômetros de Londres, menos de uma hora. Dá para chegar de trem ou de ônibus. É uma cidade muito pequena, até o Márcio estava comentando isso agora, e é uma cidade que gira em torno do castelo. E também é um lugar muito querido pela família real britânica. É um lugar onde são celebrados casamentos, onde são celebradas cerimônias fúnebres. Os príncipes William e Harry estudaram numa cidade que chama Eton, aliás, um colégio interno que chama Eton, que fica logo do outro lado do rio de Windsor. Então era um lugar que eles frequentavam muito, ainda frequentam. O príncipe William se mudou recentemente para Windsor, junto com a família. Eles têm uma propriedade, um chalé da rainha, que eles usam agora. Windsor, na verdade, é uma grande propriedade. Tem o castelo, mas concentra chalés, onde moram, por exemplo, outros membros da família real. O Duque de York, Príncipe Andrew, mora na propriedade de Windsor, não dentro do castelo, mas dentro da mesma propriedade. É um parque enorme, vamos dizer assim, onde ficam esses chalés. O Príncipe William, como eu disse, o Príncipe Harry e Meghan Markle chegaram a morar ali por alguns meses antes de romperem com a família real e se mudarem para os Estados Unidos. É um local também que era muito querido pela Rainha Vitória, que foi uma rainha muito grande no Reino Unido, muito importante no Reino Unido, e ela está enterrada na propriedade de Windsor. Existe um mausoléu em Windsor chamado Frogmore, e é lá onde a Rainha Vitória e o Príncipe Albert estão enterrados, um ao lado do outro. É um mausoléu que fica dentro da propriedade ali do castelo. Bom, para quem quiser fazer um turismo no local, pode convidar Diego Pavão, que vai ser um guia turístico extraordinário, contando tantos detalhes aqui pra gente. Como é bom poder lhe ouvir, Diego.